Queria pegar esse gancho, senador, a gente vai voltar a falar de CPMI, mas é porque a gente observou uma união inusitada num momento de tanta rusga entre os poderes. Do Novo ao PSOL, está todo mundo criticando no Congresso Nacional essa decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor falou de alguns pontos de reação. O que o senhor vê de efetivo que pode ser feito neste momento pelo Legislativo? O que o senhor sente dos senadores, agora que a gente já está no day after, digamos assim, dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, e o que vocês têm de expectativa sobre o plenário do Supremo? Nesse intervalo, daqui até o dia 12, o Senado pretende avançar com retaliações a essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Olha, Isabel, a palavra não é retaliação. Nós temos que ter muita responsabilidade e equilíbrio para pensar o Brasil. Vou começar um pouquinho atrás. Há pouco tempo, Renan, Isabel, o presidente Lula era julgado por um juiz que a esquerda dizia não ser imparcial. A direita aplaudiu o julgamento. Resultado, veio depois toda uma anulação de processo. Hoje está aí o caso, não foi julgado corretamente porque o processo caiu. Mas as acusações, elas não tiveram continuidade. Agora, é a direita quem reclama que o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por um juiz que não é parcial e a esquerda está aplaudindo. Nós precisamos parar com isso. É hora de nós, parlamentares, pararmos, pensarmos o Brasil, que somos nós quem temos que tomar as decisões. Infelizmente, comandos passados, tanto do Senado quanto da Câmara, não deram importância a essa invasão. E isso acabou gerando esse desequilíbrio. Então, hoje, não é falar, vamos retaliar, não é isso. Nós não queremos que o judiciário seja dependente, que a política vá determinar as decisões dos magistrados, mas que também os magistrados não ajam politicamente com relação a determinadas... O que está acontecendo hoje? Hoje, as decisões do Supremo são totalmente, a meu ver, políticas. Então, nós precisamos começar a pensar. Primeira coisa, mandato para os ministros do Supremo. Não é possível... Hoje, essa decisão lá de 88 se mostra danosa ao país. Nós temos que colocar 10 anos para que cada ministro, os novos, fiquem e depois a corte seja renovada. Segundo ponto, fim das decisões monocráticas, que já está na Câmara. E eu repito, eu gostaria muito que Hugo Mota tivesse a coragem de colocar em votação, não como retaliação, mas como uma decisão necessária de reequilíbrio. Terceiro ponto, Isabel, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo. Nós temos que criar um sistema parecido com os tribunais de justiça. 2 vêm da OAB, 2 vêm da magistratura, 2 vêm do Ministério Público, e isso vai reequilibrar a corte com visões diferentes, com decisões diferentes, mas sem o peso político. As últimas nomeações do Supremo Tribunal Federal, aqui é a minha opinião como senador, como cidadão, as últimas decisões tornaram a corte um problema político. Desde ministros que vêm, que são ligados ao presidente, ou o que for. Então, nós não podemos chegar e falar assim, vamos retaliar. Não é isso. A gente precisa ter responsabilidade de pensar a República. E é o parlamento quem tem que conduzir com coragem isso. Senador, tem um monte de tema que a gente queria trazer aqui com o senhor, mas é sempre muito curto o nosso tempo, infelizmente. Pois é. Mas eu queria ter um olhar também da CPMI sobre a questão dos empréstimos consignados. Vocês têm tido uma interlocução com o ministro André Mendonça, que é o relator desse processo lá no Supremo Tribunal Federal, e a CPMI, ela, para além dos poderes de investigação, ela está tentando ir além também em algumas questões, né? O que vocês têm no radar sobre os empréstimos consignados a partir do que as investigações já revelaram para vocês? Olha, no Supremo, sendo bem rápido, há os 14 inquéritos da Polícia Federal na questão dos descontos associativos. O Supremo ainda não entrou na questão dos empréstimos e eu espero que entre, especialmente agora com essa questão do Banco Master, as explicações que têm que ser dadas ao país, como é possível que, mais uma vez, os fundos de pensão tenham sido roubados da maneira como foram, porque colocar 10 bilhões, 8 bilhões, dinheiro de aposentados públicos dentro de um banco que já estava em situação de risco, é uma explicação que tem que ser dada. Então, no nosso caso, a CPMI já está entrando, eu já estou avançando à frente, já ao tempo, para que a gente possa investigar. E vou oficiar o ministro André Mendonça, pedindo a ele, como também já solicitei à presidência da República, que suspendam os pagamentos dos empréstimos consignados já existentes e não os novos.
que o aposentado hoje depende muito desse dinheiro, mas um dinheiro que ele possa pagar, suspender os empréstimos já antigos por 6 meses, até que a gente possa fazer uma auditoria em quase 2 milhões de contratos que têm, sim, série de indícios fraudulentos e de juros abusivos contra os aposentados brasileiros. A CPMI, ela tem esse dever e nós estamos abrindo à sociedade o que está acontecendo e vamos enfrentar os bancos, porque não é possível que esse setor continue ganhando bilhões à custa do sacrifício de quem trabalhou uma vida toda e hoje depende de uma pensão que não dá muitas vezes nem para pagar o remédio ou a comida no final do mês.